aqui. Boa noite, Márcia. Obrigada por entrar na live, que gostoso. Boa noite. Olá, boa noite. Oi, Tiago, Duda. E aí, galera, obrigada por estar aqui comigo hoje. Tô muito feliz de vocês estarem na live hoje. Adoro fazer uma live, é gostoso demais poder conversar com a galera. Boa noite, Tiago. Oi, Monique. Né? Boa noite, Márcia. Késia, boa noite. Oi, Cleide. Que gostoso ver vocês aqui, galera. Tô muito feliz de vocês estarem aqui comigo hoje. E a gente vai falar um pouquinho sobre os arquétipos, né? O que é o arquétipo, como que ele funciona, como que eu posso usar esses arquétipos na minha vida, no dia a dia, né? Então eu vou dar uma pequena pincelada de como que é, porque é óbvio que é um assunto muito profundo, complexo, né? E aqui o nosso tempo é curto, então a gente vai dar uma pincelada aqui, tá? E eu quero que vocês participem, façam perguntas e me ajudem a interagir. Tragam as suas dúvidas, quero todo mundo participando, tá bom? Boa noite, todo mundo. Que gostoso, a galera tá entrando, adoro. Fico muito feliz, tá? Então, pra gente começar, eu queria que vocês me dissessem, se vocês quiserem já botar no comentário, quem aqui sabe o que é um arquétipo, já usa um arquétipo, já usou um arquétipo ou não sabe o que é. Coloca aqui nos comentários. Aproveita, pega o aviãozinho e convida a galera pra vir, né? O tema. Ixi, como é que eu faço isso agora? Pior que eu não sei se eu sei. Deixa eu ver se eu consigo fazer, peraí. Colocar o tema, né? É uma boa ideia, eu só não sei se eu sei fazer. Vamos descobrir aqui como é que faz. Fixar comentário. Consegui! Obrigada! Ficou aí, pronto. Que legal, gostei da dica. Eu nunca sei mexer nesse negócio, sabe? Eu sempre apanho disso, mas tudo bem, agora deu certo, consegui, né? Então, galera, vamos participar. Diz aqui pra mim, já usou a Cleide, gostou? Coloque aqui, gente, quais os arquétipos que vocês já usaram e o quanto vocês sentiram a eficácia deles ali na mudança de comportamento de vocês, tá? Os arquétipos, eles são muito interessantes porque as pessoas falam assim: mas por que eu vou colocar esse negócio? Que coisa esquisita, o que é isso? É uma figura, é uma imagem? É o quê? Faz milagre? Né? E na verdade não, ele não faz milagre, ele não é só uma imagem, né? Só uma figura, tá? O que são os arquétipos? Eles nada mais são do que imagens que originalmente possuem um modelo de comportamento ou um modelo de atitude, de forma de agir e pensar que para mim vai servir de alguma forma, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar esses arquétipos como uma referência psíquica para mudança de comportamento, para mudança de atitudes. Normalmente é esse movimento que o arquétipo, de uma forma muito pincelada, gente, eu vou trazer, porque o nosso tempo, infelizmente, aqui é curto e o assunto é extenso, né? E eu gostei muito quando eu joguei lá, né, as opções de temas que foram sugeridos e vocês pediram arquétipo, porque eu gosto muito de arquétipo, eu gosto muito da linguagem simbólica do inconsciente, tá? O arquétipo, ele tem uma influência na nossa vida muito grande, nessa mudança de comportamento que a gente acaba tendo. Ele é um modelo original criado pela nossa consciência coletiva. Então, como que funciona isso? A frequência vibracional de um arquétipo, ela vai conversar com o meu inconsciente. E aí, através desse movimento de contato vibracional, ela vai trazer informações. Então, o que são arquétipos? Nada mais do que ondas de informações geradas a partir de imagens, né?
imagens, modelos, conceitos de alguns comportamentos específicos. Quem traz isso para nós como estudo é o Jung, que é o pai da psicologia analítica, tá? Ele traz esses conceitos de arquétipo, onde ele foi pesquisar, foi entender como funcionaria, que tipo de influência aquelas imagens teriam no nosso coletivo. Afinal de contas, para Jung, o que acontece? Os arquétipos, eles nada mais são do que são como heranças psicológicas que a gente traz ali de uma vida, tá? E eu trago essas heranças no meu inconsciente coletivo. O que é isso? Eu vou chamar de Google do meu inconsciente, tá? Então, do mesmo jeito que a gente carrega a genética dos nossos ancestrais, nós carregamos também a memória inconsciente. Então, quando eu falo de um arquétipo, eu estou falando de uma simbologia, de um símbolo que vai ter um conceito coletivo. E esse conceito coletivo, por algum motivo, pode me trazer algum comportamento naquilo que eu preciso mudar ou trabalhar em mim. Então, esse conceito, ele vai fazer toda a diferença na hora que eu precisar mudar alguma coisa. Então, eu gostaria que vocês colocassem aqui. Coloquem para mim quais arquétipos vocês já usaram e qual arquétipo você mais gostou, tá? Coloca aqui nos comentários pra gente ver quais os arquétipos que vocês já usaram e quais vocês mais gostaram. Que vocês, assim, pararam e falaram, cara, esse arquétipo foi sensacional pra mim, tá? E enquanto vocês vão colocando aqui, eu vou trazendo para vocês um pouquinho de como funciona isso, né? Essa herança psicológica, ela vem do quê? De um resultado de experiências de milhares de gerações que vai trazendo informações de como foi construído muitas das nossas histórias, tá? Que são comportamentos criados pela nossa própria psique, né? Nunca usei, não conheço muito sobre isso. A Duda falou. Eu gosto muito do girassol. O girassol é ótimo. Vamos conhecer hoje, Duda. É muito legal. Eu gosto bastante dos arquétipos, tá? O girassol é muito legal, Cleide. Ele trabalha muito autoconfiança, autoestima, prosperidade financeira, tá? Brilho próprio, né? Ele vai buscar ele resgata esse posicionamento, né? A Bárbara, águia e a flor de lótus, muito legal, eu gosto bastante. A águia, ela é um pouco dolorosa, né? Porque ela faz por um processo de transformação através da dor, muitas vezes, né? Então ela fica, ela é um pouco, tem que ter um certo cuidado para usar a águia. A flor de lótus é muito legal também. O Alexandre o Grande, uau, foi muito bom para conquistar, mas tem que tomar cuidado com o lado sexual que é forte. Exatamente. São essas coisas que a gente precisa ter muito cuidado. Todo arquétipo é um símbolo acompanhado de conceito construído por um coletivo de gerações, né? E ele vai vir num conceito tanto no lado da persona quanto no lado sombra. E Jung, ele traz esses estudos e ele fala o seguinte... ele diz que a nossa mente, ela é como um produto de histórias, tá? E ela é um produto de histórias que vem de herança biológica, né? E essas heranças biológicas e psicológicas, elas vão contribuindo para que eu possa buscar fixar a minha mente em algo que possa me ajudar. Então, ele monta a base de arquétipos estudados por Jung. Ele montou 12 arquétipos, que são os arquétipos de base, tá? Eu vou pegar minha colinha aqui, porque eu não vou lembrar todos de cabeça. E vocês vão me ajudar aqui. Quem mais aí tem arquétipos, já usou arquétipo e gostou dos arquétipos? Fala aí pra gente, conta aí pra mim. Que eu tô gostando de vocês ajudando aí também. Então, os 12 arquétipos que Jung usa como base de referência de comportamento o arquétipo do sábio, o arquétipo do mago, o explorador, o criador, o herói, o rebelde, o amante, o tolo, o cuidador, o homem comum, o inocente e o governante. Esses 12 arquétipos, eles são 12 comportamentos que todos nós temos. Em algum momento ou várias vezes, às vezes no dia, a gente vive um arquétipo desse, tá? Várias vezes no dia a gente pode viver um arquétipo desse, né? Quem nunca entrou no herói, quem nunca entrou no governante, quem nunca entrou no cuidador. O cuidador normalmente
Por exemplo, é aquela pessoa que gosta muito de cuidar dos outros, que faz o possível para que todos estejam sempre bem. Esse é o cuidador, né? Quem tem aqui o cuidador? Coloca aqui para nós. Compartilha com a galera. É um arquétipo, é um comportamento padrão, né? Que Jung fala que nós temos todos eles. Só que alguns vão predominar mais. Normalmente, 1 ou 2, eles vão gerenciar muito mais a minha vida. Eu vou ter comportamentos bem mais predominantes em 1 ou 2 arquétipos desses 12. Mas eu posso transitar entre todos eles, tá? Às vezes eu vou trazer aí o tolo, às vezes eu posso ser o amante, né? O amante é a pessoa mais sedutora, ela é sensível e se sente feliz em amar e ser amada, né? Ela trabalha muito o arquétipo da sensualidade, da conquista, da sedução, da paixão, né? Então, sabe, todos esses elementos externos que a gente usa, eles vão estar dentro desses 12 arquétipos, né? Então, por exemplo, todos os personagens folclóricos, mitológicos, animais no geral, às vezes alguns objetos também, eles vão trazer alguma informação que vão contribuir para a mudança do meu comportamento em algum ponto. Mas primeiro eu preciso identificar o que eu tenho que trabalhar naquele momento. Então, o que o arquétipo faz? Ele vai mandar uma onda de informação para minha mente. E ele vai trazer da minha mente um novo comportamento. O arquétipo faz milagre? Não. Ele vai tornar você a pessoa exata que você quer? Não. Ele vai mandar uma onda de informação subliminar para o seu inconsciente. E o seu inconsciente vai, junto com você, trabalhar com novos comportamentos para que isso se torne real. Tá bom? Então, vocês vão entender onde eu quero chegar. Segura aí que vocês vão entender. Coloca aqui, quem já usou algum arquétipo que vocês consideraram assim que não fez bem, que fez mal pra vocês, que o negócio foi ruim. Eu já usei. Eu usei o arquétipo da fogueira uma vez, tive que tirar correndo. Durou 2 dias e me deu reação no corpo, me deu catarse, né? Eu fiquei muito mal. Então, quando eu identifiquei que era o arquétipo, eu já tive que tirar correndo. Vocês vão entender por que ele tem esse poder tão grande na minha mente. Toda mensagem subliminar, através de metáforas e símbolos, entra muito mais fácil para a minha mente inconsciente. Ela capta a informação e transforma em comportamento, tá? E aí, o que eu faço? São energias psíquicas, tá? Então, o que Jung diz? Ele fala que nós temos esses 12 arquétipos na nossa vida. Todos eles fazem parte da minha estrutura psíquica, tá? Só que 1 ou 2 vão predominar mais. Eu desafio vocês e convido vocês a fazerem aqueles testes que tem no Google, que você consegue ter uma ideia de qual base de arquétipo desses comportamentos base aqui de Jung você tem na sua vida, porque isso é muito bom para você direcionar profissional, direcionar a vida amorosa, direcionar comportamento e saber lidar com as pessoas à sua volta, né? Eu usei o Nefertiti e não gostei. É pesado, hein? Pesadinho, tá? De beleza. Tá. Entendi. Ok. Então, assim, a Nefertiti, ela é pesadinha. Ela é bem... Quando eu usei a águia e o trigo ao mesmo tempo, nossa... A águia, ela é muito boa, mas ela é muito forte. Ela tem uma frequência muito alta e o lado sombra dela é muito doloroso, porque a águia, você vai ver como é que ela... Coletivamente, o que a gente sabe da águia? De tempos em tempos, ela vai para um lugar e ela passa por um processo de transformação. Ela arranca bico, ela arranca pena, ela arranca unha, ela arranca tudo. Ela sofre muito para renascer, para transformar, né? Então, a gente acaba vivendo um processo muito doloroso de transformação de tempos em tempos também. Cada vez que eu tenho que me renovar, eu sofro muito. Então, tem que ter muito cuidado para usar, né? Alguns arquétipos a gente tem que ter cuidado para usar, tá? Então, ele vai trazer essa informação. Eu, por exemplo, quando eu fiz os testezinhos, eu já me identifiquei com o quê? Eu me identifiquei com o explorador e o sábio. São 2 arquétipos que predominam muito na minha personalidade,
né? Depois façam o teste e falam pra mim lá depois nos comentários, lá, vai ficar salva a live. Daí vocês colocam lá no comentário: Ana, fiz o teste, o meu deu tal e eu me identifiquei com ele, né? Então vai dar um e depois você vai ver qual deles combina mais com você também, tá? Dentro de cada um deles vai trazer algumas informações específicas. Como é que eu faço? Eu preciso entender o que é um arquétipo, a dimensão do meu inconsciente, e quando eu vou chamar de inconsciente, eu vou usar a palavra universo para me referir a ele, tudo bem? Se vocês tiverem dúvidas, vai colocando aqui, tá, galera? Pode ir participar também, né? O que acontece? Quando eu trago para a dimensão do meu inconsciente a informação que eu preciso, ele transforma aquilo em comportamento. Só que todo arquétipo tem o seu lado sombra. Normalmente, para Jung, nós temos esses comportamentos com muita frequência e nós temos vários arquétipos no dia a dia. O arquétipo da mãe, que é o papel, o personagem que eu vivo. O arquétipo da filha, é o personagem que eu vivo naquele momento. Você pode ser o puta mulherão, você pode, né? Quando você tá perto da mãe, pode ser que você entre no arquétipo da filha e você se torne mais menina. Ou filho, você se torne mais menino. É como se a mente reconhecesse que ali a sua persona é essa. Então são arquétipos naturais que eu carrego. E quando a gente fala de usar arquétipo, a gente fala de potencializar algo que eu já tenho, tá? Então, o que eu preciso trabalhar em mim? Quando eu falo de ativar um arquétipo, eu falo de pegar uma imagem, uma figura, e aí alguns teóricos falam que você não precisa da imagem, outros falam que sim. Eu gosto da imagem, particularmente para mim é uma coisa que faz muito sentido. No YouTube também tem vídeos que ajudam também a melhorar esse acesso a potencializar a frequência, porque você precisa entrar na mesma frequência que o arquétipo que você deseja trabalhar em você. Então, o que você vai fazer? Você vai acessar a dimensão do seu eu. O nosso universo particular, que é o nosso próprio inconsciente, ele carrega todas as informações, ele carrega tudo o que eu preciso para conseguir os comportamentos que eu desejo. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que o arquétipo está no seu universo particular, onde está lá a dimensão do seu próprio inconsciente. O arquétipo está em você. Por isso que não adianta botar lá o arquétipo do tigre, se você não olhar para aquele tigre e falar, eu sou o tigre, né? O tigre não vai fazer milagre. Você vai ter contato visual constante com aquela imagem e aquela imagem vai mandar uma onda de informações ou frequência vibracional para o meu inconsciente. O meu inconsciente entende essa linguagem subliminar, capta a informação e eu passo para ele aquela coisa do eu sou o tigre. Eu quero ser esse tigre. Mas a pergunta é, por que você quer o tigre? Até que ponto o seu ego está precisando de algo e até que ponto o seu inconsciente está te avisando que naquele momento você precisa trabalhar determinado comportamento. E aí você vai olhar para aquele tigre, por exemplo, tô dando um exemplo, tá, gente? E você vai falar assim, eu quero tigre, porque o tigre, ele tem foco, ele tem determinação, ele tem coragem, ele tem força, ele vai para cima, ele é determinado, ele tem ânimo de vida, ele é disposto, ele faz a coisa acontecer. Eu tô precisando disso na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Perfeito. Você definiu o que você deseja naquilo. Definiu o que você deseja, o que você vai fazer? Você vai trabalhar foco, concentração, força, coragem em você, né? Que persona você precisa ativar em você? Você vai pegar aquela foto, aquela imagem de um tigre e você vai colocar ela de forma que você consiga ter acesso com frequência. Normalmente eu sugiro o celular, porque é uma coisa que a gente usa com frequência, tá? E a ideia é que você tenha contato visual constante, como se você estivesse sempre lembrando a mente, ó, eu sou o tigre. Eu sou o tigre. Porque você precisa entender uma coisa. Para você ativar um arquétipo, para você realmente ter as características desse tigre que você deseja tanto, você precisa se permitir entender que você é o tigre. Essas características já existem em você.
Eu não ativo aquilo que não tem em mim. Eu ativo aquilo que já existe em mim, mas que está talvez soterrado lá embaixo do meu inconsciente. Então, quando eu trago o tigre, eu tô falando pro inconsciente assim, ó, sabe o que ele tem de característica que eu quero? É isso aqui. Traz para mim, inconsciente. E quando eu me coloco nessa posição, eu tenho que ter duas coisas para ativar o arquétipo: desejo e aceitação. Porque o arquétipo, ele vai se tornar naquele momento, aquele tigre, ele vai se tornar naquele momento uma referência para minha mente, do que eu desejo naquele momento trabalhar em mim, melhorar na minha persona. Então, o que eu desejo? Eu preciso desejar ser o tigre? Não, eu tenho que desejar as características que eu já tenho, mas que está soterrada, que eu preciso resgatar do meu inconsciente. O tigre é a referência, é o estímulo visual que libera ondas vibracionais que vai trazer essa informação para minha mente, e a minha mente vai liberar comportamentos e situações que vão me forçar a ser o tigre. Então você não vai amanhecer com coragem e foco. Eu tô falando que não é milagre, né? O pessoal diz, eu vou amanhecer com coragem e foco, amanhã eu já vou estar tranquilo. Não. Mas a sua própria mente, ela vai criar situações para que você se desafie a mostrar para você o quanto de fato você é o tigre. E aí entra a aceitação. Desejo e aceitação são os dois pontos iniciais para se usar um arquétipo, ativar esse arquétipo de forma funcional, de forma eficaz, ok? Primeiro eu desejo e depois eu vou fazer o quê? Vou aceitar que aquela informação está cobrando de mim um posicionamento, um comportamento, uma postura. Não adianta eu colocar um arquétipo e não me mexer para que nada aconteça. Fica lá esperando o milagre acontecer na minha mente. De alguma forma isso não vai acontecer. O que vai fazer? Eu preciso me render. Aceitação é me render à informação. O que o tigre faz? Ele tem foco. Eu vou me forçar a ter foco, porque aquilo já existe em mim, eu tô ativando. E quando eu uso o tigre, eu tô estimulando isso a vir com mais facilidade à tona. Só que isso, lembre-se, galera, isso já existe em você. Você só tá trazendo à tona uma coisa que tá ali soterrada no seu inconsciente. E aquela imagem, ela pode estar te ajudando e estimulando a vir. Só que aí tem outro detalhe muito importante, muito interessante, a gente não pode esquecer, tá? Todo arquétipo tem o que a gente chama de lado sombra. E Jung trabalha alguns comportamentos e análise de perfil de personalidade, né? E ele traz ali alguns arquétipos específicos da personalidade também, tá? E o lado sombra é aquele lado que não é autorizado pela sociedade. Então ele traz a persona, que é o que eu quero, é o que como eu me mostro na sociedade. Então o que eu quero do tigre? A persona dele. Eu quero a força, a coragem, isso é bonito. A sociedade aprova isso é bom pra mim. E o lado sombra do tigre? Todo mundo tem seu lado bom e seu lado ruim, não é verdade? E o tigre também. Então, vamos pensar, o que o tigre pode representar? Coloca aqui, galera, o que vocês acham que é o lado sombra do tigre? Né? Pode colar, eu deixo. Se quiser ir lá no Google rapidinho, dar uma colinha, eu deixo, tá? Então, enquanto vocês me falam o que vocês acham que é o lado sombra do tigre, que é o lado negro dele, né? Eu vou dando sequência aqui, eu vou dar um minutinho para vocês colocarem aqui o que vocês acham. Coloca aqui, galera, o que vocês acham, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a ativação. Mas e se eu me pegar no lado sombra, Ana? Se eu me pegar no lado sombra, o lado sombra, ele vai trazer aquilo que talvez você precise trabalhar em você e que você não vai conseguir a força, a coragem, a determinação, toda coisa boa do tigre, se você não olhar primeiro para aquilo que está te impedindo, que é o seu lado sombra. Agressividade, ferocidade, arrogância. Muito bom. Gostando de ver, galera. Isso aí. Vocês estão deduzindo? Estão vendo lá? Estão, né? Como é que vocês estão pegando a informação? Gostei de ver. Se estão deduzindo, estão indo bem. Tá?
Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o tigre, ele traz esse lado, assim como todo mundo tem seu lado bom e seu lado ruim. E quando eu me deparo com o lado sombra, provavelmente é porque eu preciso olhar para aquilo, e a irritação, muito bem, eu preciso olhar para aquilo, porque aquilo tá impedindo, ou seja, tá me impedindo, deduzindo, adorei, deduziu bem, hein? Gostei. Ah, você já usou? A Clê já usou, legal. Eu já usei também, eu gosto bastante. Sim, agressividade total. O tigre é destruidor, né? Ele é intolerante, ele é impaciente, ele é impulsivo, né? Você já imagina um felino com paciência para alguma coisa? Óbvio que não, né? Então, o que acontece? Ele vai trazer essa coisa é como se a mente falasse assim: olha, para você alcançar o que você deseja de bom dele, você primeiro precisa curar e olhar para aquilo que você tem de ruim, que ele está trazendo à tona, que é seu também. Porque o lado sombra é aquilo que não é aprovado e aceito pela sociedade. E a tendência da minha mente é pegar aquele lado sombra e jogar lá no poço do meu inconsciente. De forma que muitas vezes nem eu mesmo sei que tenho essas características em mim. E a mente, ela faz o quê? Ela projeta esse lado sombra normalmente no outro, porque o meu ego não pode ter acesso a esse lado sombra, porque a minha mente protege o meu ego, tá? Dominador, impaciente, agressividade, perfeito. Vocês estão indo muito bem, hein? Tô adorando vocês aí. Então, craque no negócio. Agora eu quero que vocês procurem o lado sombra da Afrodite. Pega aí o lado sombra da Afrodite e o lado luz da Afrodite. Quem traz pra mim? Enquanto eu tô conversando aqui, procura o lado luz e o lado sombra da Afrodite. Então, dentro desses arquétipos aqui, estão todos os deuses mitológicos, folclóricos, animais, alguns símbolos, alguns objetos que vão trazer a representação de arquétipos. Então, tudo que é um símbolo acompanhado de conceito, que passa uma onda de informação para minha mente, eu posso usar como arquétipo. Então, qual é o segredo da coisa? Eu preciso ter consciência para escolher qual é o melhor, tá? Se eu não tiver uma consciência expandida para escolher qual o melhor arquétipo usar, eu posso posso ter uma experiência muito complicada com ele. Ele pode desencadear em mim situações com um lado sombra que talvez eu não esteja pronta para olhar para aquilo ainda e vai me machucar. Por isso que para os meus pacientes, eu gosto muito de sugerir aos pacientes que busquem o auxílio, né? Que usem os arquétipos como ajuda para mudar comportamento, para ativar aquilo que eles têm de bom dentro deles e às vezes olhar para o lado sombra também. Porque às vezes eu só não consigo trazer aquele meu lado bom ativa porque o meu lado sombra está na frente, está impedindo de eu conseguir. Né? Mas eu sempre peço para os pacientes, galera, não toma nenhuma atitude de procurar um arquétipo sozinho, sem falar comigo antes, até porque a gente faz todo um processo, né? E às vezes pode acontecer, já aconteceu de paciente não se dar bem com o arquétipo e ter muita reação, às vezes até física mesmo, né? Como eu contei para vocês no início, que eu tive uma reação física com a fogueira, não foi um arquétipo bom, não era para eu ter usado. Mas o que faz com que eu use um arquétipo errado? É quando eu não me conecto com a minha mente. Funciona assim, gente. O ego, mente consciente. Intuição, mente inconsciente. Quem eu devo usar para me auxiliar na busca de qual arquétipo eu devo usar como auxílio e estímulo à informação daquilo que eu posso trabalhar em mim? A mente inconsciente, a minha intuição. Só que muitas vezes eu vou pelo ego. Por que eu pedi a Afrodite para vocês? Alguém procurou a Afrodite? Achou a Afrodite aí ou não? Não? Vou trazer para vocês um pouquinho. Por que eu vou dar o exemplo da Afrodite? Normalmente a Afrodite ela é muito utilizada, é o arquétipo, né? Você põe lá no celular, bonita, Afrodite e tal. Ela é muito utilizada principalmente por mulheres que querem um amor, que querem namorar, que querem atrair os homens, que quer né, se relacionar com alguém. Eu vou botar Afrodite para poder atrair o amor, qualquer coisa parecida, tá?
Só que a gente precisa entender como funciona, o que representa. Quem era a Afrodite? O meu inconsciente tem um conceito dela lá no Google Inconsciente. Lembra que eu falei pra vocês? Ele vai ter um conceito de quem é ela. O que ela representa a nível folclórico, né, mitológico. Quem é ela? Então, eu preciso ter cuidado, porque, por exemplo, eu posso usar a Afrodite quando eu sei que eu quero desenvolver em mim, ou seja, ativar aquilo que eu já tenho, mas que de repente está ali soterrado por algum motivo da minha história, minha mente não liberou, a minha sensualidade, o meu poder de conquista e sedução, certo? A Afrodite é conhecida como a deusa de Vênus, né? Que é a deusa do amor. A Afrodite ama os homens. Aí eu quero seduzir, mas eu tô lá. Esses homens não prestam, são um bando de porcaria, não quero saber de mais nenhum. Você entra no lado sombra dela, você não vai conseguir, porque ela não vai despertar em você a sedução. Você tem que se preparar, você tem que aceitar que você é sensual. Você tem que aceitar, lembra do desejo da aceitação? Eu desejo, porque eu preciso entender o que ela representa. Isso aí, sedutora ao extremo, muito bom. Ela é sedução, sensualidade, amor. Então, e ela ama os homens, ela dá amor para os homens, mas ela não é um arquétipo para um relacionamento, não, tá bom? Ela é um arquétipo no popular para ficar. Só se você quiser ficar com todo mundo, pode ser que funcione. Mas primeiro, eu preciso ter o desejo e a aceitação do que eu quero. Então, se eu escolho com o ego, quero todos os homens aos meus pés, eu posso pôr a Afrodite. Não necessariamente vai funcionar do jeito que eu tô querendo. Por quê? Porque se eu tenho problemas com a minha sensualidade, se eu tenho problemas com a minha sedução, que é natural do ser humano, é só buscar que todo mundo tem poder de sedução e sensualidade. É só você ativar isso, ela vai vir como uma onda de informação para o meu psíquico e a minha mente vai liberar comportamentos e situações para que eu me sinta sedutora. Porém, eu preciso olhar para ela e falar, eu sou a Afrodite. Eu sou uma mulher sensual e sedutora e eu preciso aceitar essa condição. Eu preciso entender que ela vai trazer os homens porque eu amo os homens, mas eles não vão ficar. Eles vão me querer, mas não há vínculo, tá? É uma coisa dos realmente só virar o jogo para você. É você se tornar um alvo sem profundidade, tá? Então ela vai trazer esse movimento e se você não aceitar, ela é muito boa para liberar o quê? Para liberar a minha sensualidade, para liberar o meu poder de sedução, meu poder de conquista. Cara, encontrei um cara perfeito, no processo de sedução encontrei um cara super legal, a gente tá se conhecendo. Tira ela e coloca o cisne ou o flamingo. Porque aí sim é relacionamento duradouro, tá? Parceiros únicos, relacionamento para uma vida inteira. Se você mantiver a Afrodite, pode ser que o negócio enrosque lá na frente. Né? A Cleópatra, mesma coisa, sedução, conquista. Então eu tô escolhendo com o ego ou eu tô escolhendo com a intuição? Eu preciso entender o que eu quero. Sempre busquem escolher pela intuição, porque a minha mente inconsciente vai me dizer exatamente o que eu preciso naquele momento. Sim, ela libera muito energia feminina. Isso tem a ver com o arquétipo dos... Lembra do amante? Tem um amante aqui, ó. A amante dá grande importância para as relações, exatamente. Ela é um arquétipo que entra naqueles 12 que são as 12 arquétipos que é base junguiana, né? Que todos nós temos. Então, quando eu quiser entrar no arquétipo do amante, estou precisando aprender a seduzir. Usa a Afrodite, é muito boa para isso. Depois que você fez o processo de sedução e já tem alguém ali que entrou e encaixou, aí tem que tirar ela e botar outro porque senão pode dar ruim ali na frente. Né? E qual é o lado sombra dela? Né? Quem tá querendo trabalhar o feminino, ela é ótima. Só que eu preciso entender que eu tô buscando isso com a minha mente consciente, é meu ego que quer todos os homens aos meus pés, ou a minha mente inconsciente tá falando pra mim, você precisa liberar a sua energia feminina, você precisa trabalhar a sua sensualidade, porque isso é importante para o ser humano, né? Então, o que eu quero dela? E não adianta eu odiar os homens, ficar xingando os homens, porque eu vou entrar no lado sombra dela. Isso vai virar contra mim,
tá? Porque vai dar conflito da informação que ela tá mandando pra mente que eu tô carregando. Eu vou bater no lado sombra. Então, por que eu tô adiando? Eu preciso trabalhar isso em mim. Então, tudo isso é um movimento que a gente tem que ter consciência. Escolher um arquétipo, galera, é com muita consciência. Um outro arquétipo legal também é ver, por exemplo, um esportista. Eu quero ser um esportista. Você se vê um esportista, né? E busque entender o que a sua mente inconsciente está falando que você precisa trabalhar naquele momento. E é isso que você vai fazer com esse arquétipo. Você vai usá-lo para trabalhar da melhor forma, ativando em você. Mas lembre-se, desejo e aceitação. O primeiro movimento para ativar um arquétipo, além de botar lá a imagem com frequência, né? Para você ver ali constantemente. Além de você colocar ali imagens espalhadas pela casa, também pode. Frequências, vídeos. Leia sobre, porque quanto mais você souber as características que aquilo tem, mais fácil você consegue ter, né? De comportamento, ativando aquilo em você, né? E aí eu preciso ter o desejo, eu olhar e falar assim, eu sou um esportista. Você já vai ajudar a mente a entender que ela precisa liberar comportamentos e situações para que você se desafie, olhe e fale, cara, eu sou um esportista, olha aqui, eu só não tive a oportunidade de tirar isso, agora eu tenho. Então, seja para ter. Eu preciso ser para ter. Essa é a base da lei da atração. E o que a gente está fazendo? Atraindo, ativando, trazendo para mim aquilo que eu já tenho em mim. É muito importante lembrar isso, tá, galera? Alguém achou o lado negro aí, o lado sombra da Afrodite? Nossa, tá um calor aqui. Alguém achou o lado sombra da Afrodite? Que queira compartilhar comigo? Alguém? Ela libera muita energia feminina, gente. Ela é muito boa para energia feminina, para sedução, para conquista, para sensualidade. Ela é ótima. Quando precisa se trabalhar isso, ela é maravilhosa para isso, né? Só tem que ter cuidado, porque se bater no lado sombra, talvez você precise olhar para isso e curar, né? Trabalhar a ressignificação daquilo que você talvez não aceite em você. O lado sombra dela, manipulação. Ela é manipuladora e sem limites. Ela não tem limite. Ela não quer saber de nada. Ela faz o que dá na telha dela. Vou fazer, dane-se todo mundo. Tá? Então, uma das características mais complicadas do lado sombra dela, né? Não deve se apegar a ninguém. Isso. Ela não se apega. Por isso que eu falei. Você pode usar para poder liberar o feminino, liberar ali o que você está tentando trabalhar em você. Ela é ótima para isso. Sedução, sensualidade, o feminino. Trabalhou isso, viu que isso já tá bem trabalhado ali, aí já conquistei, eu tô me envolvendo com alguém, melhor tirar. Porque ela não se apega, ela é manipuladora, ela não tem muito limite. Se bater no seu lado sombra, pode ser que atrapalhe alguma coisa, né? E normalmente é aquilo que eu falei, a mente ela vai liberar primeiro aquilo que você precisa ou que você já tá na frente. Se o lado sombra estiver na frente, ela vai fazer o quê? A sua mente obrigatoriamente vai fazer você olhar para aquilo. Eu manipuladora? Como assim? Eu não sou manipuladora, eu não sou sem limite. Não, você é sim. Se você quiser trabalhar sua sensualidade, seu poder de conquista, primeiro controla essa manipulação. Então você é obrigado a olhar para aquilo sair da frente, para então ativar o que você deseja, né? Vaidade excessiva, exatamente, tá? E a sexualidade também, né? Ela aumenta pra caramba a libido, tá? Né? Se a pessoa tiver só interesse em ficar sem se apegar, beleza, ela é muito boa pra isso, tá? Não, eu quero um relacionamento. Ela não é muito boa, nem ela, nem a Cleópatra, porque elas não são arquétipos pra relacionamento, tá? Certo, galera? Tem alguns arquétipos aqui que eu separei e eu queria que vocês trouxessem. Tem algum arquétipo que vocês querem saber, que vocês têm curiosidade de entender? A gente já falou da Afrodite, falamos um pouquinho do tigre, né? Tem também a deusa Atena, que eu separei aqui, tá? Quem quer trabalhar organização, quem quer trabalhar aí independência, quem quer trabalhar racionalidade, inteligência, liderança, a deusa Atena é muito boa, tá? Ela é ótima, tanto para homem quanto para mulher, né? Ela vai ajudar muito nessa coisa do racional, da organização, da liderança, da individualidade, ela ajuda muito. E qual seria o lado sombra dela? Inveja, soberba e vingança, tá? Então, assim, lado masculino, como assim? Você tá perguntando, você quer um arquétipo para trabalhar o masculino, é isso?
Melhora um pouquinho essa pergunta aí. Existe algum para aumentar fluxo de clientes? Tem, claro que tem. Tem sim. Depende do qual é o público que você quer atingir, que tipo de cliente você quer, né? Existe todo um estudo feito que você pode, né? Se eu não me engano, a publicidade ela trabalha bastante os arquétipos como uma linguagem subliminar para fazer esse movimento, tá? Arquétipos de prosperidade costumam atrair cliente, né? O girassol, o trigo, tá? Tem um outro arquétipo, sim, tem um outro que eu tô querendo lembrar aqui, que é uma flor. Deixa eu só abrir aqui, que eu acho que ela já tá aqui, quer ver? Tem um monte de arquétipos aqui que são para prosperidade. Todos os arquétipos que tragam prosperidade, que trabalhem prosperidade, eles vão trazer os clientes como uma consequência, tá? Porque prosperidade, gente, é energia. Então, vocês têm, você já tem a energia da prosperidade. O que você vai fazer? Essa imagem que você está usando vai ativar a informação na minha mente. E olhem para ela e repitam: eu sou prosperidade, tá? Eu sou como trigo, eu sou como girassol, eu sou próspero e abundante, né? A maçã, o masculino, o tigre, legal. O diamante também, diamante é excelente. Eu separei o diamante aqui, eu amo diamante. Pra mim é um dos melhores, tá? O lado sombra dele é bem, não é tão, porque tem até alguns arquétipos, o lado sombra é mais complicado. O lado sombra dele é um pouquinho menos complicado que os demais, tá? O arquétipo do diamante, ele é super interessante. Olha o que ele trabalha. Por ele ser duro, rígido, né, firme, forte, ele vai trabalhar essa rigidez, essa firmeza de princípios. Ele trabalha força, ele trabalha coragem, ele trabalha resistência, tá? Ele trabalha seletividade, luxo, riqueza. Ele afasta mais energias e mais sorte. Ele trabalha inspiração e força interna, prosperidade e abundância. Ele é ótimo, gente. É um dos melhores arquétipos que tem para se usar, é o diamante, né? E o mais legal do diamante é o quê? O lado sombra dele, ele vai trazer um pouquinho de excesso de consumo, né? Se a pessoa ela já tem problemas com comprar demais, pode ser que ele ative isso. Se a pessoa ela é arrogante, pode ser que ele ative isso, tá? Mas o que ele vai fazer? Esse arquétipo ele é muito legal, porque quando você usa o diamante, ele faz um movimento da seguinte forma. Primeiro, lembra que você tem que entrar no desejo e depois na aceitação. O que você deseja daquele arquétipo? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Ana, eu vou usar o diamante porque eu desejo a prosperidade. Quero aumentar os clientes, como a Cleide perguntou aqui, tá? Beleza. Só que a prosperidade, gente, não vem para quem não tem autoestima, autoconfiança. Porque se vem, perceba, uma pessoa que não tá confiante, não tá com a autoestima ali no equilíbrio, ela dispensa, ela sabota a própria prosperidade. E o diamante, ele é maravilhoso por causa disso. Ele estimula em você trabalhar primeiro o seu lado sombra, se você não tiver equilibrado ainda naquilo que você precisa. Então ele vai estimulando em você esses movimentos, e aí o que ele faz? Ele te joga na lapidação. Então, se você não tiver com a sua autoestima, com a sua autoconfiança, com aquela crença de merecimento bem trabalhada, né? Ele vai jogar você na lapidação. Gente, é surreal. Ele limpa tudo no seu caminho. Eu já usei várias vezes, gosto pra caramba. Ele limpa tudo, ele lapida tudo. Porque uma pedra bruta, ela não tem o mesmo valor que uma pedra lapidada. E o diamante, depois de lapidado, ele brilha, ele é único, né? Ele é uma peça de luxo. E ele tem um público seletivo. Então você não vai para qualquer um, você não quer qualquer coisa para você. Você não aceita menos do que você merece. Ele é excelente. Se vocês quiserem começar usando o diamante, acho super válido, tá? Para quem nunca usou. Porém, aguentem a lapidação, tá? Ele vai fazer uma limpa na sua vida. Ele vai tirar tudo que não te serve do caminho. É surreal, né? E observe o lado sombra. Se trouxer o lado sombra, trabalha ele, tá? Por quê? Porque você precisa fazer com que esse lado sombra seja trabalhado para que você consiga
tirar da frente o que te atrapalha, porque o lado sombra normalmente ele tá ali, tem que limpar, né? Ele atrapalha você de progredir, de crescer. Tirou o lado sombra da frente, o que acontece? A prosperidade vem, a riqueza, o luxo, né? Por quê? Ele é uma joia rara, ele tem brilho único. Você resgata uma força interna, um poder pessoal, um brilho próprio, que você olha e fala, cara, eu sou maravilhosa, né? Eu tenho um brilho, você reconhece o seu brilho. É muito legal, ele é ótimo para autoestima. Os arquétipos que eu mais sugiro de vocês usarem são arquétipos que trabalhem a autoestima, que trabalhem confiança, que trabalhem esse tipo de coisa. Por quê? Todas as outras coisas que eu desejo, normalmente elas vêm como consequência do meu equilíbrio na minha autoestima e na minha autoconfiança. Inteligência emocional é o que atrai a minha prosperidade. A minha autoconfiança e a minha autoestima é o que atrai a prosperidade e a abundância. São energias. Então, o que eu preciso fazer? Gente, a prosperidade não vem para quem não tá com a autoestima em dia. E quem não tá com autoconfiança, sabota e devolve pro correio do universo toda a oportunidade da prosperidade, tá? Alguém perguntou aí do arquétipo da maçã, não é isso? Né? A maçã, ela aumenta vendas, atrai riqueza e abundância. Ela é utilizada pela Apple, né? Exatamente. Por que vocês acham que a Apple utiliza uma maçã? Isso é um arquétipo, tá? Todo mundo que olha aquilo ali acha que é só uma maçã, mas os nossos inconscientes olha para aquilo ali e entende a mensagem subliminar de prosperidade, de riqueza, de abundância. O vermelho traz o desejo, né? Eu desejo um iPhone, eu desejo, né? Um iPod. Então você cria o desejo subliminar, é uma mensagem, né, subjetiva, que vai direto pro meu inconsciente. É o que eu falei, é uma onda de frequência que, ó, muda muito daquilo, tá? Então existem muitos arquétipos que vão trazer essas possibilidades. O que é um arquétipo, gente? É um estímulo, tá? Como no meu inconsciente, de acordo com Jung, já existem esses conceitos coletivos, ou seja, trazidos de gerações. O que é um coletivo? É uma opinião geral. Se eu penso numa bruxa, todo mundo primeiramente, normalmente vai dizer, pensa numa bruxa, o que ela é? Má. Isso é um conceito coletivo. Aí vem os meus conceitos pessoais. Mas será que a bruxa é má? Será que ela não é só isso? Será que ela não é uma feiticeira? Será que ela não pode ser uma bruxa boa? Aí entra os meus conceitos particulares. Mas no conceito coletivo, ela traz primeiro a referência da maldade, o nariz, né, com a verruga na ponta. Então, isso vai fazendo com que você consiga trabalhar a busca por entender o que o coletivo tem de informação e o que eu quero na minha vida. Porque um arquétipo é aquilo que eu falei, desejo e aceitação. Primeiro eu preciso desejar, saber o que eu desejo daquilo. Aquela imagem representa o que para mim, o que eu desejo dela. E depois me render, aceitar o que ela tem para me oferecer. Que estímulo ela vai mandar para minha mente, que vai mudar muito do meu comportamento, que vai ativar em mim aquilo que eu já trago dentro de mim. São comportamentos que eu já carrego, mas que estão ali, offline, digamos, inativo, né? Então, quando eu jogo essa informação, eu ativo isso em mim, tá? É muito legal, é bem interessante, né? Tem um outro arquétipo aqui. Ah, tá. Um arquétipo para trabalhar o masculino, né? Normalmente, o arquétipo, assim, tem vários que pode ser trabalhado masculino, mas o Zeus é um comum, que a turma às vezes usa para trabalhar o masculino, tá? Ele vai... Beijo, Dri, obrigada. O Zeus, deixa eu ver se eu acho ele aqui, só um pouquinho. Peraí que eu vou colar, gente, porque são muitos, milhares, milhões, não dá pra eu saber tudo, né? Então a gente vai junto pesquisando aqui. Ó, o arquétipo de Zeus, ele foi um deus do céu, raio, trovão, da lei, ordem e justiça, tá? Então ele é muito bom pra trabalhar o masculino, né? Força, poder, os arquétipos que trabalham muito masculino, né? Reis, magos, guerreiros e amantes, tá? O Thor, sabe, mitologia grega tem bastante para trabalhar tanto feminino quanto masculino, tá? Né? Poseidon, o Thor, os Zeus.
Eles trabalham bastante ali o empoderamento do masculino, é muito legal, tá? Só fiquem atentos ao lado sombra. Ai, Ana, mas o lado sombra é ruim? Ele não é confortável, mas talvez seja o que você precise trabalhar nesse momento, não é verdade? Talvez você precisaria ter acesso a ele para poder entender que você tem aquela característica e que você precisa resolver aquilo na sua vida para tirar da frente e para que a coisa boa então venha, né? Então é como se ele fizesse uma limpeza na sua mente, né? Muito legal, tá? É uma forma sensacional e um auxílio fantástico que a gente tem para poder estimular em nós mesmos a ativação de novos comportamentos. Comportamentos que eu já carrego, mas que eu nem sei que eu tenho, né? Muitas vezes, eu não tenho autoconfiança, eu não consigo essas coisas. Consegue sim. Então, o que acontece? Lógico que o arquétipo, como eu disse, ele não faz milagre, gente. Não é milagre, tá? Ele é um estímulo que você também tem que fazer o dever de casa, desejo e aceitação. Aceite que você tem aquilo. Finja até que vire verdade, né? Eu tenho coragem? Não, nesse momento eu não tenho. Então eu vou usar um arquétipo para coragem. Aquilo já vai me estimular. A mente vai criar situações para que eu me desafie a ter coragem. E eu preciso me render a isso, ou seja, aceitar esse ensinamento, aceitar essa oportunidade de crescimento e falar, quer saber? Eu tenho coragem. É um conjunto de coisas. Quando você vê, você está fazendo coisas que você não faria antes. Você fala, gente, e a gente é sutil a mudança, tá? É muito sutil como você começa a ter pensamentos, formas de agir e pensar diferente e você começa a perceber em você comportamentos e fala, caramba, nossa, como é que eu consegui fazer isso? E a sua mente inconsciente vai falar, é o arquétipo. Ela te avisa, se conecta com ela que você sabe tudo que ela precisa, tá? Então, assim, é surreal e fantástico esse movimento que a gente pode fazer usando esses arquétipos, né? Eles são muito interessantes. Vocês têm alguma pergunta, gente? Algum arquétipo que vocês queiram curiosidade? A gente pesquisa junto aqui. Um arquétipo interessante para coragem. Olha, que legal. O tigre é um arquétipo interessante, porém, se você já for uma pessoa naturalmente agressiva, ou você vai ter que trabalhar o lado sombra dele, ou melhor não usar, tá? Então, existem vários arquétipos que trabalham a coragem, né? Um dos arquétipos para mulher que eu sugiro que trabalhe a coragem é a Mulher Maravilha, tá? A Mulher Maravilha, ela traz muito empoderamento, né? Ela é guerreira, ela é forte, ela é focada, ela é determinada, ela tem coragem, ela vai pra cima, ela resolve. Então, normalmente, a Mulher Maravilha é um dos que eu sempre sugiro, dependendo da pessoa, claro, gente. Isso é muito pessoal, não existe assim, né? Os arquétipos, eles são modelos de comportamento. Aí eu olho para aquilo e falo, nossa, eu quero ser que nem a Mulher Maravilha. Então eu vou lá, ponho e uso aquilo como uma referência. E tanto a minha mente tiver, quanto mais contato visual e quanto mais eu olhar para aquilo e falar, eu sou a Mulher Maravilha, mais eu tô dando um comando de ativação desse comportamento em mim. Eu tenho a coragem, eu sou corajosa, eu sou coragem, eu sou força. E aí é legal, gente, leia sobre o arquétipo, veja o que ele tem para te oferecer, o que realmente você deseja trabalhar. Eu sugiro, por exemplo, a Mulher Maravilha, é um dos que eu mais gosto para o feminino, né? Para trabalhar a coragem. E o super-homem também é legal, tá? Para trabalhar a coragem, o ir para cima. Só que aí, qual é o lado sombra? Se você estiver precisando de um momento para você, para ficar sozinho, se isolar um pouco, se curar, é bom, tá? Porque os heróis normalmente, esses entram no grupo daqueles 12 base junguiana lá, eles entram no herói, né? E o que acontece? Os heróis normalmente são muito solitários, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Se eu já estiver me sentindo muito sozinha, se eu tiver problemas com a minha autoestima, com a minha solidão, eles podem me jogar muito no lado sombra e isso pode me doer muito mais. Se eu não estiver pronta para olhar para isso, para curar, eu posso entrar em sofrimento, tá? E os heróis, normalmente, eles não têm família, eles são sozinhos, né? Eles não conseguem viver uma vida, assim, com relacionamento, eles não têm isso. O herói, ele abdica de uma vida para salvar o mundo, tá? Então, é usar só, de repente, ali o tempo de ativar em você o necessário, tá? E por quanto tempo se usa um arquétipo, Ana? Pelo tempo que você sentir que você deve usar. Essa é a realidade, né? Existem teorias e teorias, pesquisas e pesquisas, mas o ideal é que entre na frequência do arquétipo.
Tudo na vida é frequência, é vibração. Como é que eu entro na frequência? Eu olho a Mulher Maravilha e falo, eu sou a Mulher Maravilha, eu sou coragem, eu sou força, eu tô entrando na frequência dela. Se eu faço esse movimento constantemente, onde eu sei que eu sou, não, Ana, mas eu não sei que eu sou, eu não tenho isso não. A mente não sabe. Então finge até que vire verdade. Lembra da lei da atração? Ser para ter. Então primeiro seja, depois você vai ter aquilo que você quer. Então finge até que vire verdade. Você vai virar e fingir que você tem, fingir que você é. Não, eu sou assim. O cérebro não sabe. Deixa ele com a informação que eu dou. Você vai lá e finge que é. Não, eu sou corajosa, eu sou forte, eu sou determinada, eu vou pra cima, eu não tenho medo. Vai tendo. Até trabalhou isso em você, aí vai chegar uma hora que você já vai sentir que tá na hora de tirar. A gente sente um momento, tá? Mas um arquétipo só funciona de forma eficaz quando eu entro na frequência dele. Para entrar na frequência dele, eu preciso olhar e fingir que sou. Se eu não tiver tanta certeza, se eu estiver achando que eu não sou, finja que é. Eu sou coragem, eu sou a Afrodite, eu sou o diamante, eu sou o tigre, eu sou a Mulher Maravilha, eu sou o super-homem, eu sou o Zeus. E até você sentir, e a gente sabe a hora, né? Poderia usar o da Mulher Maravilha, a flor de lótus, ou melhor, um só? Então, depende do que você deseja, de como o que você quer trabalhar de fato. Você pode usar mais de um arquétipo, tá? Normalmente já aconteceu de eu usar arquétipo na tela principal, na tela de bloqueio e na tela do WhatsApp. Normalmente eu uso 3 arquétipos. Normalmente eu faço esse movimento. É raro eu usar um só ou 2, né? Normalmente eu uso 3. Só que eu preciso colocar os 3, um conversando com o outro. Coisas que vão um estimulando o outro. Não pode ser nada muito diferente. Então, existe todo um estudo que precisa ser feito para saber se você não vai criar choques ou bloqueios ou piorar a sua situação. Porque é aquilo que eu falei. Ele cria uma onda de informação vibracional que vai para o inconsciente. Se você, dependendo do que você precisa trabalhar, você tem que ter muito cuidado. Gente, o beija-flor é um dos melhores arquétipos para zerar a energia. Ele trabalha a cura interna, amor pro outro, amor próprio, alegria, tranquilidade. Ele também trabalha um pouco da prosperidade. Então, assim, é um dos melhores arquétipos para se começar quem nunca usou. Tá? Ele traz muita leveza, muita alegria, muito brilho, ele traz muita tranquilidade, né? O beija-flor é um dos melhores para zerar, tá? O golfinho traz muita alegria, muita vontade de viver, né? Então traz muita leveza. Então assim, existem várias opções, tá? Para equilibrar, olha, para equilibrar pode ter várias. Um dos que eu gosto muito é a própria balança. Sabe aquela balança da justiça? É um dos que eu gosto de usar para equilibrar. Ela ajuda bastante. Eu já usei a balança da justiça e ela ajuda muito no equilíbrio. E daí você olha e fala, eu sou o equilíbrio. Eu sou esta balança. Eu trago o equilíbrio da razão e da emoção. E existem outros que a gente pode pesquisar juntas, tá bom? Gente, infelizmente meu tempo acabou. Nossa, tava tão gostoso. Eu amei estar com vocês aqui hoje. Eu amei a nossa experiência aqui juntos. E muito obrigada pelo carinho, pela participação de todos vocês. Foi sensacional. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho, porque é um assunto muito complexo, amplo pra caramba. E eu dei uma pincelada, assim, muito pincelada, né? Mas eu me ponho à disposição pra gente falar mais sobre isso. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma outra live sobre isso também, com o maior prazer. Muito obrigada pela participação, o carinho de vocês. E põe lá nos comentários o que vocês acharam. Se vocês tiverem mais dúvidas, vamos conversando lá nos comentários, que eu vou deixar salva aqui a nossa live, tá bom? Um beijo, ótima semana para todos vocês. Me coloco à disposição para ajudar no que for preciso, tá bom? Um beijo, galera. Fui!